Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com todos que estão assistindo o Profetizando Vida. Dia das Mães, dia em que lembramos daquela pessoa tão querida que nos trouxe ao mundo. Alguns lembram com saudade, porque a mamãe já partiu. Outros têm o privilégio de ter a mamãe junto de si. E hoje é um dia de lembrarmos das mães e de meditarmos um pouquinho sobre as virtudes que as mães têm. Virtudes essas dadas por Deus. E nós podemos ver essas virtudes de uma mãe na história de uma mãe que é mais conhecida por seu filho, a mãe de Moisés. A história da mãe de Moisés, ou dessas virtudes vistas na mãe de Moisés, podem ser identificadas no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo no capítulo 2. E nós vamos ler 10 versículos deste texto de Êxodo 2 e vamos ver aqui as virtudes de uma mãe mencionadas e identificadas na vida da mãe de Moisés. Vamos abrir nossas Bíblias. Êxodo capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E, abrindo-a, viu ao menino. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das amas hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe de volta a filha de Faraó, a qual adotou a criança. E chamou o seu nome, Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Esta é uma das histórias mais lindas da Bíblia acerca das mães. Sempre que eu leio esse texto, me impressiona o cuidado de Deus com a vida daquele bebê, do pequeno Moisés, e com a vida de sua mãe. É interessante que o texto não faz referência ao nome da mãe de Moisés. Diz apenas que era uma das filhas da casa de Levi. Mas essa menção é muito importante porque naquela época, o grande império que dominava o planeta Terra era o Império Egípcio. E os egípcios escravizavam os judeus. Os judeus eram responsáveis por construir até as pirâmides. Só que o faraó ouviu dizer que um dos hebreus viria libertar seu povo. Ouviu dizer que havia uma profecia dizendo que um dos hebreus iria tirar o povo hebreu da escravidão. E o faraó decidiu fazer o quê? Deu uma ordem, que as parteiras hebreias matassem todos os meninos recém-nascidos. Com qual finalidade? Evitar que o libertador viesse, nascesse e crescesse. Nada, ou melhor, muito parecido com a ordem de Herodes na época do nascimento de Jesus, lembram? Que Herodes mandou matar todos os recém-nascidos. Parece que o inferno realmente não gosta de crianças, né? E o que aconteceu naquela época? As parteiras hebreias tinham o dever de matar as crianças. E aí a gente vê um caso interessante de desobediência civil. Elas desobedeceram a Faraó
E quando nasceu aquela criança ali, daquela mãe hebreia, da casa de Levi, elas deixaram a criança com a mãe. Interessante, muitas vezes a gente tem que viver isso na nossa vida diária. Importa obedecer a Deus antes que obedecer a homens. Quando uma ordem do governo civil nos força a desobedecer a palavra de Deus, nós temos que optar por obedecer a palavra de Deus. Foi isso que essas parteiras fizeram, foi isso que essa mãe fez. E o texto bíblico diz que essa mãe guardou o filho por 3 meses, escondeu a criança. E aí nós vemos a primeira virtude vista na história da mãe de Moisés. Versículo 2 diz, e a mulher concebeu, teve um filho e vendo que o bebê era formoso, escondeu 3 meses. Primeira virtude de uma mãe, que a gente vê na mãe de Moisés, é a proteção. Mãe que é mãe protege o seu bebê. Mãe que é mãe protege o seu bebê. Eu tenho o privilégio de já ser vovô. Coisa mais linda é ver minha nora cuidando da minha netinha. Como ela a protege, como ela tem olhares em todo o tempo para ver o que a criança está fazendo, se ela está segura. Todos nós sabemos como a mãe cuida de seu bebê. E como a mãe de Moisés cuidou do seu bebê, impedindo que fosse morto pelos guardas de Faraó. Você imagina o trabalho que essa mãe teve de tentar ocultar quando o bebê chorava, tentar esconder quando passava algum guarda. Mas mãe que é mãe, tem essa virtude, a proteção. E a segunda virtude, nós vemos já no versículo 3, porque diz que a mulher, a mãe de Moisés, teve o bebê, escondeu por 3 meses, proteção. Mas a segunda virtude está no versículo 3, diz assim, não podendo, porém, mais esconder o bebê, tomou uma arca de juncos, colocou betume e colocou na arca o bebê. E colocou os juncos à borda do rio. Interessante. Além de proteger, essa mãe demonstrou um outro cuidado. Encaminhou o bebê. Ela não só protegeu, como ela direcionou. É outra virtude da mãe. Mãe que é mãe não só protege, mãe que é mãe direciona. A mãe de Moisés fez o quê? Protegeu o bebê e deu um direcionamento para a vida de Moisés. É interessante que o rio Nilo, né, dizem os historiadores, os pesquisadores, que o rio Nilo é a alma do Egito. Era e é a alma do Egito. E a mãe colocou o bebê no rio, para que o rio levasse o seu bebê. Isso é muito simbólico. A mãe deu encaminhamento para a vida de seu filho. É interessante que a palavra de Deus fala isso, que é a responsabilidade dos pais. E eu creio que principalmente da mãe, direcionar a vida do seu filho, apresentar caminhos para o seu filho. Lá em Provérbios 22:6, diz a palavra de Deus que nós devemos ensinar o caminho para os nossos filhos, apontar objetivos claros na vida de nossos filhos, porque quando forem velhos, não vão se desviar desses ensinamentos. A mãe passa tanto tempo com seu filho, ela que dá esse direcionamento, ela que ensina bons valores, ela que ensina princípios, ela que ensina a palavra de Deus. E essa segunda virtude a gente vê na mãe de Moisés, porque protegeu no primeiro momento, depois deu um direcionamento, simbolizado aqui num cesto de juncos colocado no rio Nilo. E o bebê foi sendo levado, e aí nós vemos a terceira virtude dessa mãe. Diz o versículo 4, e sua irmã, a irmã do bebê, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. É claro que está implícito aqui uma ordem dessa mãe, um direcionamento dessa mãe para a menininha, que era a irmã mais velha do bebê. Fique olhando para onde ele vai. Eu dei o direcionamento, mas eu quero que haja uma supervisão. A terceira virtude de uma mãe, além de proteger, além de encaminhar, ela supervisiona. Ela cuida, ela fica observando, acompanhando. É interessante isso, né? Deuteronômio capítulo 6 diz o quê? Você, pai, você, mãe, diz lá no texto, vai ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Gente, nós temos que entender que nós não conseguimos estar todo o tempo com nossos filhos, mas nós temos que supervisionar, colocar pessoas que nós temos confiança
para nos ajudar a cuidar dos nossos filhos. Quando a gente envia os filhos para a escola, é isso que a gente espera. E a gente tem que supervisionar. Por isso que mamãe é aquela que vai lá na escola no dia da reunião de classe, não é verdade? Para cuidar de seu filho. E nós vemos aqui, no versículo 9, a quarta virtude de uma mãe. A quarta virtude diz assim, o texto: então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e o criai, e eu vou te dar salário. O que aconteceu? O bebê foi pelo rio, a irmãzinha supervisionando, e eis que ele vai ser encontrado pela filha de Faraó. E olha que história linda. A filha de Faraó acha o bebê, reconhece que é um bebê dos hebreus, e decide guardar para si, criar aquele menino. Mas como ela não poderia criá-lo imediatamente, ela fala assim, já que é um bebê dos hebreus, eu vou ter que dar um jeito. E a irmãzinha do bebê que estava ali falou assim, olha, eu conheço hebreia, se ela quiser eu posso trazer alguém para criar. E trouxe quem para cuidar do bebê? A própria mãe do bebê. A outra virtude da mãe de Moisés é o cuidado. Ela alimentou seu filho, ela criou seu filho, guardou seu filho. A virtude, e Deus propiciou isso para a mãe de Moisés. Mas a última virtude, talvez seja uma das mais difíceis, e pode parecer paradoxal dizer que a virtude é difícil, mas é difícil, é a virtude que está no versículo 10, porque diz que a mãe de Moisés criou Moisés até crescer, mas quando Moisés já era um pré-adolescente, ela teve que devolver para a filha de Faraó. E sendo já um menino grande, diz o texto, versículo 10, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e o chamou pelo seu nome, Moisés, porque das águas o tinha tirado. Quarta virtude de uma mãe, renúncia. Mãe é aquela que renuncia. Mãe é aquela que cria o seu filho, cria sua filha, para um momento da vida, deixá-lo partir, para viver a sua própria vida, se casando, indo para o seu emprego, às vezes viajando. Renúncia. Mãe é aquela que renuncia. E eu lembro de um texto, de uma poesia de um dos grandes poetas da língua portuguesa, José Saramago, que disse o seguinte na sua poesia, os filhos são do mundo. Ele disse assim, filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo, ser pai, diz José Saramago, ou mãe, é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é de se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso. Recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Mãe é esta, que renuncia, que reconhece que o filho foi dado por Deus. Deus o emprestou para essa mãe cuidar. E num dia dessa vida a mãe devolve e fala, Deus, agora é o Senhor que vai cuidar diretamente. Parabéns, mamãe. Que Deus te abençoe nesse dia. E você que está assistindo esse programa, seja mamãe, não seja mamãe, você pode ligar para os telefones da paz que aparecem aqui embaixo para receber uma palavra de carinho, de conforto, de consolo da nossa igreja. Que Deus te abençoe e te guarde, especialmente você, mamãe. Um grande beijo e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.